Olá, dando prosseguimento à nossa aula sobre noções relativas à economia monetária, nós falaremos agora sobre o nosso querido BCB, Banco Central do Brasil. Em primeiro lugar, quais são as funções do Banco Central? Só que para entender as funções, nós precisamos entender qual é o objetivo do banco. O objetivo do Banco Central é garantir a estabilidade do sistema econômico. Lembra que uma das funções da moeda era exatamente reserva de valor e que para essa reserva de valor ser efetiva, a economia precisava estar estável? Então, a estabilidade da economia depende exatamente da estabilidade de todo o sistema econômico. E a responsabilidade disso é de toda a equipe econômica do governo, mas principalmente do Banco Central. No que tange à parte monetária, né? Que inclui a preocupação com o comportamento dos preços, olha lá, a inflação, e a solvabilidade do sistema bancário. O que é solvência, né? Solvabilidade? É a capacidade de cumprir compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio. Então, o objetivo aqui do Banco Central, portanto, é se preocupar com a estabilidade dos preços, a estabilidade da inflação e com a solvência dos bancos brasileiros, do sistema bancário. Então, vocês vão ver que existem mecanismos para isso, né? Mas no caso da solvabilidade, o Banco Central ele acompanha o nível de encaixes, né, de dinheiro em poder dos bancos e mantém, juntamente ao Banco Central, encaixes para poder utilizar, né, para poder auxiliar os bancos em determinadas emergências, como nós já veremos. Dito isso, a primeira função que nós podemos falar aqui do Banco Central é controlar a emissão de moeda. Então vejam, a quantidade de moeda é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes. Para isso, o controle da oferta monetária constitui grande relevância. A emissão faz parte da política monetária do país, por quê? Porque se você emite muita moeda, a quantidade de circulação moeda no Brasil aumenta e isso tem um efeito sobre a demanda, né? Inclusive, determinado momento da produção pode causar até aumento dos preços, né? Inflação. De modo que a quantidade de meios de pagamento ou agregado monetário, tá? Entendam como correlatos aqui, deve ser manipulada conforme o interesse definido por essa política. Então, o Banco Central, juntamente com a equipe econômica do Ministério da Economia, define aí uma política econômica total, e aí nesse total eu estou incluindo política fiscal, política monetária, política cambial, tá? E dentro dessa política econômica geral, nós temos a política monetária, e a partir dessa política monetária, nós temos a definição da quantidade de moeda emitida em cada momento. A segunda função é como depositário das reservas internacionais. Em uma economia aberta, os agentes econômicos internos negociam com agentes econômicos externos ao país, não é verdade? O Brasil não realiza importação e exportação com o resto do mundo. Então, se isso é verdade, nós precisamos manter junto ao Brasil moeda estrangeira para honrar as nossas importações. Geralmente o dólar, como nós já vimos, né? No entanto, a economia nacional só aceita legalmente para venda e compra, né, para negociações nacionais, a moeda nacional. Ou seja, para realização de negociações com o resto do mundo, o Brasil precisa manter dólar ou outra moeda estrangeira a seu poder. Entretanto, os agentes econômicos que realizam importação e exportação, eles precisam ter reais para poder consumir aqui no Brasil, pagar seus fornecedores e seus trabalhadores. Devido a essa imposição legal, ou seja, a necessidade de nós trabalharmos com reais aqui no Brasil, é dever do Banco Central do Brasil garantir o quê? A quantidade de moeda estrangeira suficiente para os agentes que negociam com o resto do mundo consigam honrar suas dívidas. Então, imagine uma situação que você tem um ano em importação maior que exportação. Significa que entraram menos dólares do que saíram. Essa diferença de dólares que estão saindo, nós não vamos ter de onde tirar, a não ser do própria reserva do Banco Central. Se o Banco Central não tiver reserva suficiente, o que nós teremos que fazer? Pegar empréstimo fora do país. Então, é dever do Banco Central gerir essa reserva internacional, claro que também para executar a política cambial, mas principalmente para que os brasileiros tenham dólar suficiente para honrar suas importações realizadas junto ao resto do mundo.
Um outro ponto é que o BCB deve garantir também a distribuição e a retirada da moeda estrangeira quando necessário. Ou seja, se o mercado está precisando de mais dólares, o Banco Central deve garantir aí meios, mecanismos, caminhos para que esse dólar chegue àquela pessoa que precisa. Da mesma forma, quando ele identificar um excesso de dólares, ele precisa ter uma forma, um caminho para tirar esse excesso da economia. Portanto, o Banco Central ele acaba atuando como depositário da moeda estrangeira que entra no Brasil. Assim dizemos que um país passa por crise cambial quando o volume de suas reservas em divisas é baixo em relação às negociações realizadas. As reservas também são utilizadas para controle do câmbio, como eu já disse. O que eu estou dizendo aqui nesse primeiro parágrafo aqui é o seguinte: se um país possui pouca reserva internacional, reserva de divisas, e o país precisar desse recurso em determinado momento e ele não estiver disponível ou não suficiente, nós teremos de fato uma crise cambial. E fará com que o país se endivide pegando dólares emprestados com o FMI ou com outro banco. Terceira função, essa é interessante, que o Banco Central ele funciona como banco dos bancos. Olha lá. Os bancos comerciais retêm em caixa, em caixa próprio, parte do dinheiro dos depósitos à vista. Ou seja, se você deposita R$ 1.000 na Caixa Econômica, por exemplo, nem todos esses R$ 1.000 ficam parados lá no banco, na sua conta, tá? O que fica aparecendo para você é um número contábil. Parte desses R$ 1.000, suponha que seja aí 80%, então R$ 800, voltam para a economia na forma de empréstimos, financiamentos, investimentos que o banco pode fazer, tá? 20%, que é a outra parte, então R$ 200, acabam indo para onde? Ficando em caixa para quando você quiser sacar, tá? Isso é feito para todas as contas. Todas as contas funcionam assim. Uma percentagem fica no caixa do banco, outra percentagem, outro percentual, volta para a circulação na forma de empréstimo, financiamento, etc. Tá bom? E é isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, uma parte, o banco comercial, ele retém uma parte dos depósitos à vista em seu poder. Além disso, além dos bancos comerciais, o próprio Banco Central também possui um encaixe, né? Esse valor aqui nós chamamos de encaixe. Isso que fica depositado lá, nós chamamos de encaixe. Então, existe um encaixe do Banco Comercial, que é esse 200 aqui, e existe um encaixe do Banco Central do Brasil, relativo às movimentações dos bancos comerciais. Então, é como se para cada poupança, para cada depósito à vista realizado, tivesse uma outra setinha aqui, referente aos encaixes junto ao Banco Central. Então, suponha que a gente reduza aqui para 700 e R$ 100 sejam destinados ao Banco Central. Recapitulando, aquela sua conta, que você deposita dinheiro. Quando você deposita o dinheiro, uma parte o banco utiliza da nota física, o banco utiliza para empréstimos, financiar obras, assim por diante. Então ele passa para terceiros e aí ele atua como um intermediário bancário. Uma outra parte ele mantém em conta para quando alguém quiser sacar, ter esse dinheiro ali. E um outro percentual, no nosso caso aqui 10%, é encaminhado para o Banco Central do Brasil. Então, é como se o Banco Central do Brasil fosse um banco também, mas um banco dos bancos comerciais. Dentro desses encaixes, portanto, nós temos os encaixes dos bancos comerciais. O que é isso? É aquele valor da sua conta que fica no banco comercial. Temos os encaixes voluntários junto ao Banco Central. Aqui já é a relação do banco comercial com o Banco Central, ok? Então, é um encaixe que o banco comercial, a Caixa Econômica ou o Bradesco, sei lá, ele decide por conta própria um percentual que ele vai manter junto ao Banco Central. E tem os chamados encaixes compulsórios junto ao Banco Central, que são os encaixes obrigatórios. O Banco Central define uma taxa e obriga que os bancos comerciais, qualquer que seja, que eles mantenham esse percentual junto ao Banco Central.
recapitulando, nós temos 3 encaixes. Um, que é o primeiro, que está relacionado ao seu relacionamento quanto consumidor, cliente do banco, com o banco. Então, parte do seu dinheiro fica ali depositado como encaixe no banco. Nós temos os encaixes do Banco Central, que se dividem em 2. O voluntário, como o nome diz, quem define a quantidade é o banco comercial. E o compulsório, que é obrigatório, que quem define o percentual é o Banco Central. Os encaixes voluntários constituem uma fração do depósito à vista que os bancos comerciais deixam voluntariamente em depósito do BCB. São utilizados quando existe a necessidade de pagamento de saldo negativo em compensações entre bancos. Por quê? Ao fim de cada dia, cada banco possui cheques, não é isso? Transferências, etc. Então, por exemplo, quando você paga uma conta que o boleto é da Caixa, mas você paga no Bradesco. No final do dia, o Bradesco vai repassar esse dinheiro para a Caixa. Só que pode ser que a Caixa também receba um recibo, uma fatura do Bradesco. Então a Caixa deveria também passar o dinheiro para o Bradesco. Suponha que esses valores são equivalentes, então ninguém vai passar nada para ninguém. Agora, se a Caixa tiver que passar 100 e o Bradesco só 50, ficou uma diferença também de 50 que a Caixa terá que transferir para o Bradesco. Tá? Então vamos ver como que eu coloquei isso. Ó. Quando um banco recebe quantia menor do que precisa pagar, utiliza dos encaixes voluntários para saldar a diferença. Olha aqui um exemplo. Você tem 3 pessoas, né, nesse exemplo, X, Y e W. Aqui na linha é o total que cada... Desculpa, pessoas não, né? Bancos. Aqui na linha está o total que cada banco recebeu ao final do dia, deveria receber. E na coluna o total que ele deveria pagar. Então o banco X ele deveria receber 700, mas pagar 250. O Y receber 350 e pagar 350. E o W receber 300 e pagar 750. Olha lá. Então o X ele tem uma diferença positiva de 450, que indica que ele, no final do dia ele vai ter que receber 450 dos outros bancos. O Y zerou, ele recebe a mesma quantidade que deveria enviar, então na prática não envia e recebe nada, fica com o mesmo numerário. E o banco W tem um déficit aí de R$450. O banco X, portanto, teve a entrada líquida de 450, Y empatou, e aqui está o ponto. O W vai precisar utilizar um recurso para cobrir a diferença de 450. E para isso ele vai recorrer ao Banco Central do Brasil, olha lá. Ele vai recorrer primeiro ao encaixe voluntário, e se não for suficiente, ele recorre ao compulsório. O compulsório consiste em uma parte dos depósitos à vista, recebidos pelos bancos comerciais, que é retida pelo Banco Central de forma obrigatória. A finalidade desse encaixe, olha lá, é garantir a solvência do sistema bancário. Um exemplo, se o Banco W possuir 350 de encaixe voluntário, o Banco Central pode emprestar R$100 e aí completa a operação. Quando o Banco Central atua dessa forma, ele está atuando como emprestador de última instância. Já está claro, né? Última instância, porque depois dele não tem nada no sistema bancário que nós podemos recorrer, que o banco pode recorrer para honrar essa transferência dele ali. E os recursos que ele empresta, né, que estão ali nos encaixes, são denominados de redesconto de liquidez. A taxa de juros cobrada recebe o nome de taxa de redesconto de liquidez. Aí vem a pergunta: é normal que os bancos recorram a esse empréstimo? Sim. Como os bancos comerciais detêm valores de encaixes próprios muito baixos em relação aos depósitos à vista, é normal que em alguns momentos eles não possuam a quantidade total de recursos para essas transferências em bancos, entre bancos. Por isso, os encaixes compulsórios são essenciais. Lembra que eu falei, ó? Se eu depositar R$1.000, é um exemplo hipotético, tá? Mas o sentido está correto. 700 vão para comércio de novo, né? Volta na forma de empréstimo. E somente 200 ficariam aqui no encaixe do próprio banco. E 100 vão para o Banco Central. Repare que se uma quantidade X de pessoas for sacar esse dinheiro, né? Suponha que você colocou 1.000 e no dia seguinte resolveu tirar.
Só que o banco já pegou 700 e emprestou. Entende? Então ele só vai ter 200 para te entregar. Então, para poder honrar o compromisso que ele tem contigo, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar R$ 800 emprestado com o Banco Central e entregar para você. Certo? É óbvio que eu estou dando exemplo hipotético usando só uma pessoa, mas isso ocorre no conjunto das transações, como foi no nosso exemplo, né? No final do dia, todas as transações, saques, tudo aquilo ali é considerado e aí as transferências são feitas dessa forma. Por outro lado, a demanda por empréstimo e liquidez de forma continuada e por um mesmo banco pode significar que este banco está em processo de falência. Né? Então aqui sempre atenção aos exageros. Né? Então, se esses empréstimos forem solicitados ao Banco Central diariamente, após vários meses, né, em volumes vultuosos, o Banco Central tem que acompanhar esse banco comercial para saber se ele está com problema de falência, com insolvência. E por fim, o Banco Central também é chamado, portanto, ele é o banco dos bancos, né? Como o Banco Central mantém encaixes em relação aos bancos comerciais e também concede empréstimo, é como se cada banco comercial tivesse uma conta aberta lá no Banco Central. E por isso nós chamamos o Banco Central de Banco dos Bancos. A última função é a que nós chamamos de banqueiro do governo. Governo federal, obviamente. Todos os recursos do governo federal são depositados no Banco Central. É o Banco Central que gerencia o valor depositado no Tesouro. Impostos, taxas, contribuições e disponibilidades financeiras da União e de suas autarquias. Do ponto de vista teórico, o Banco Central também poderia emprestar dinheiro para a União, mas a nossa Constituição está vedando isso. Imagina que você é dono de um banco e esse banco empresta dinheiro para você, ou seja, você está emprestando dinheiro para você mesmo. A diferença é que o dinheiro que está ali é oriundo de impostos, né? Ainda assim, então isso é um erro, né? Obviamente é um erro. Você poderia estar financiando déficits fiscais por meio de empréstimos bancários, aí a conta não quer fechar, né? Ainda assim, é por meio do Banco Central que o governo capta recursos, pois é este banco que atua em nome do Tesouro Nacional nos leilões de títulos públicos federais. Tesouro Direto. Então, da mesma forma que o Banco Central é o banco dos bancos, ele também recebe depósitos do governo, então ele é o banqueiro do governo, né? A diferença aqui é que no primeiro caso nós temos transações realizadas no próprio sistema bancário, enquanto que o segundo, né, Banco Central com o governo, as transações são realizadas entre o sistema bancário e o público. Tudo aquilo que não faz parte do sistema bancário é considerado como público, tá? Empresas não financeiras e governos são considerados como público. Certo. Então nós vimos que o Banco Central, os bancos comerciais, eles funcionam como intermediários financeiros. Tá? A questão é que os bancos não são os únicos intermediários financeiros. Nós temos os intermediários que não são financeiros. Tá bom? Vamos ver? Primeiro, o intermediário financeiro. São instituições responsáveis por permitir que os recursos dos agentes superavitários cheguem até os agentes deficitários. Faz a captação de recurso, né, do mercado e empresta esse recurso para o próprio mercado. Então imagine a seguinte situação. Uma família tem conseguido poupar de recursos mensalmente. E ela pega esse recurso e investe no mercado financeiro, por meio de corretoras, bancos, enfim. Esses bancos vão pegar esse dinheiro e emprestar esse dinheiro para uma outra família que está aí devendo, não fechou a conta, fechou o mês do vermelho e precisa de recurso. Ou para famílias que não têm dinheiro para comprar uma casa própria e adquirem um financiamento imobiliário. Ou financiamento de automóvel, enfim. Tá? Mas veja que existe ali um intermediário e esse intermediário é o banco, na maior parte do tempo. Né? Os intermediários bancários são bancos comerciais e múltiplos, e os intermediários não bancários, né, que é o que eu queria dizer com não financeiro, na verdade são intermediários não bancários, são todas as instituições financeiras, à exceção dos bancos comerciais e múltiplos, como as corretoras. Né? Quais são as funções essenciais das instituições bancárias? Ela tem a função primordial de intermediário financeiro, como nós já vimos. Ela faz aí a transmutação de ativos, ou seja, ela tem a capacidade de transformar um ativo com características próprias em um outro tipo de ativo.
Então ela pode pegar um financiamento imobiliário, um documento de financiamento imobiliário com prazo X e valor tal, e transformar esse documento em um derivado, em outro documento, tá? Com outra característica, outro valor e assim por diante. Também é uma câmara de compensação, ela faz um intermédio de trocas de moeda e liquidez da economia. Outro errinho aqui, né? Trocas de moeda ou de liquidez da economia. E o intermediário não bancário? Eles não captam recurso de depósito à vista, então os bancos comerciais têm como sua principal fonte de arrecadação os depósitos, tá? Já os intermediários não bancários, eles não recebem depósito à vista, porque é uma característica específica dos bancários, tá? Eles captam recurso aqui de depósito a prazo e outro tipo de investimento de ativos, né, que nós chamamos de quase moeda. Nós já veremos daqui a pouco o que significa isso. Aí nós temos os bancos de investimento, como o BNDES, temos sociedades de crédito, financiamento e investimento, temos sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, corretoras e distribuidoras, né? Certo. Então, nós estamos falando de ativos financeiros, agregados, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Certo. Vamos ficar por aqui e na próxima aula nós iniciaremos falando sobre os agregados monetários.